Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, 24 de março de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo, aqui pelo canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Quarta-feira é dia de futebol, né? Dia de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Aliás, seria, porque em muitos países aí o futebol está suspenso. E no Brasil, algumas cidades, os nossos governantes, além de pouco ou quase nada fazerem, para conter o avanço do coronavírus, para salvar vidas, ainda ficam fechando isso, fechando aquilo, proibindo o futebol, proibindo todo tipo de prática esportiva, deixando o povo ainda mais infeliz. Até quando vamos, aonde vamos chegar com tanta irresponsabilidade? Afinal de contas, o momento é para salvar vidas ou é para pensar nas próximas eleições? Hein? Quem está no poder não quer largar, quem está fora está fazendo qualquer jeito, adotando qualquer meio para ferrar quem está no comando, para se dar bem daqui a pouco mais de um ano, né? Em 2022. É o pobre Brasil. Onde vamos chegar? Aí o STF também não colabora em nada, né? Quer mandar em tudo e em todos e parece ter compromisso não com o Brasil, mas com seus próprios interesses, lamentavelmente. Eu lembro que eu nasci e me criei tendo o STF como um baluarte, como uma referência. Eles seriam os intocáveis. E eles tinham, de fato, um comportamento que nos levavam a pensar assim. Hoje não. Banalizaram. Ninguém respeita mais o STF, porque o STF não se dá respeito, lamentavelmente. 11h16, eu começo o programa de hoje entrevistando o Coronel Ulisses. Coronel Ulisses Araújo, oficial da reserva, exerceu todos os cargos na Polícia Militar e aposentou-se como comandante-maior da corporação. Fez um belo trabalho, apesar do pouco tempo. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, sobre a história dele na PM. Ele é muito jovem ainda, né? Fazer um retrospecto da passagem dele pelo Comando Geral, por outros cargos que ele ocupou, e falarmos também de política, ok? Depois, no segundo bloco, eu converso com uma empreendedora, uma empresária, Savana Lopes. Ela é proprietária da Savana Folheados. Trabalha com joias finas, joias raras. É uma empresa familiar, até bem pouco tempo ela dizendo que era como se fosse uma simples vendedora e agora é empreendedora, empregadora. Que bom, né? Em tempo de pandemia, ver que alguém está enfrentando isso com muita seriedade e obtendo êxito. No final do programa eu converso com o Isaac Ronald. Ele é o presidente do SINSPEJAC. É uma sigla meio esquisita, né? SINSPEJAC quer dizer Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. Ele também, além de sindicalista, é bacharel em Direito e virou, há algum tempo, escritor. Vai lançar aqui o segundo livro, a segunda obra. Um deles foi lançado em nível internacional, né? No mercado internacional. Que bom! Do Acre para o Brasil e o mundo. O Acre tipo exportação, desta feita da produção intelectual, né? Que eleva, que fortalece a nossa cultura. 11h18, com o apoio do Araçupa e também do Aramix, eu tenho um prazer então de conversar com o Coronel Ulisses, ex-comandante da Polícia Militar. Seja bem-vindo, Coronel. Muito bom dia. Bom dia, meu amigo Muniz, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Uma honra poder estar aqui novamente, né? Essa casa aqui sempre me recebe de portas abertas e para mim não só fica o agradecimento, mas dizer que é uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu pretendia fazer uma simples homenagem ao comandante, mas, porque não sei se você lembra, não sei se você chegou a ler, em outubro do ano passado, o Alex produziu num site de notícia dele uma bela reportagem, uma excelente reportagem falando sobre a sua vida, desde o início lá, ainda no Exército, até chegar à Polícia Militar e o Comando Maior. Mas vamos ficar devendo para, quem sabe, no mês do aniversário, né? Olha, eu queria até agradecer ao Alex, eu recebi aquela reportagem, uma reportagem que para mim foi emocionante, né? Realmente eu não sei nem onde ele conseguiu tantas informações, mas ele foi buscar desde a minha vida lá, quando eu ingressei ainda no Exército, onde eu iniciei a minha carreira com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade eu cortei os laços familiares, entre aspas, né? Mas fui morar já dentro do quartel e fui seguir a minha carreira, onde eu permaneci por 30 anos. Né? Encerrei na Polícia Militar em julho do ano passado, quando eu entreguei o comando, com o sentimento de dever cumprido. Né?
apesar que nós sabemos que ainda há muito o que fazer, não somente na esfera da segurança pública, mas também em vários outros setores, sim. Né, do nosso convívio social. Sim. Eu, em tom de brincadeira com o Alex, eu conheço o Alex há mais de 30 anos, somos compadres, e aí eu pretendia fazer uma homenagem ao Coronel Ulisses, fazer uma reportagem especial, mas diante da sua eu me recolho, então apenas... Foi bonito. Endosso tudo que você escreveu aí, eu acho que se melhorar, estraga. Então tá bom demais como está. Então nós vamos reaproveitar também aquela reportagem. E é interessante que eu conheci o Alex quando eu era tenente. Segundo tenente, eu tinha 20 e poucos anos, acho que 21 anos de idade. Ele era vereador, né? E ele teve uma carreira muito bonita naquela época. Foi vereador, depois foi deputado federal, enfim. Ele foi um dos poucos que saiu da Câmara Municipal para a Federal. Perfeito, verdade. Legal. Mas, Coronel, são coisas dessa natureza que acredito que fazem com que alguém que teve uma carreira pública, nesse caso pública e militar, pode olhar para trás, pelo retrovisor e dizer assim, valeu a pena, né? Valeu a pena, né? Eu tive a oportunidade dentro da Polícia Militar de trabalhar em praticamente todos os setores, desde a fundação da Corregedoria, que era uma seção de Justiça e Disciplina, né, que é um setor burocrático, dentro da assessoria jurídica, pela minha formação na área de Direito. E, logicamente, na área operacional, que é a área que eu mais amo, né, que eu me identifico. Né? A área operacional, para mim, que é o combate à criminalidade, trazer segurança para a sociedade, para mim, aquilo é a essência de servir e proteger e cuidar da população. Então, é uma atividade, uma profissão que eu sempre amei, né? E saí, logicamente, com um senso de dever cumprido, porque tínhamos que dar oportunidade para outras pessoas crescerem dentro da Polícia Militar, para que outros coronéis fossem comandantes. Sim. E também porque eu tinha que cuidar um pouco mais da minha família. Foram 30 anos deixando a desejar dentro do convívio com a minha esposa, com os meus filhos. Então, hoje eu estou mais caseiro, não só em razão da pandemia, mas em razão de tentar dar um pouco mais daquilo que eu não pude dar durante 30 anos de carreira. Entendi. Tem algumas profissões, eu acredito que a de militar é uma delas, você vai por amor, não é apenas pensando no contra-cheque, no salário no final do mês. O que te uniu lá atrás à carreira militar? Eu acho que eu tive um pouco de influência do meu pai. O meu pai, ele foi militar. Ele também, e é interessante, ele entrou com 17 anos também no Exército. Mesma idade sua. Ele foi em primeiro lugar no curso dele e ele podia escolher qualquer lugar do Brasil para servir na época. E ele veio parar em Cruzeiro do Sul. E lá ele conheceu a minha mãe e em 1972 eu nasci. Então, meu pai foi um dos pioneiros aí dessa BR-364, trabalhou na abertura quando ali não existia nada, né? E muitas pessoas conhecem ele lá em Cruzeiro do Sul como Sargento Damião. E já faleceu, infelizmente, há 5 anos atrás, vítima de câncer, faleceu novo, né? Mas ele nos inspirou. São quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos. Eu sou o mais velho, o meu irmão é coronel da Polícia Militar do Amazonas, ou seja... Você me falou isso o meu pai programa anterior. Nos inspirou tanto que eu segui a carreira e o meu irmão também seguiu a carreira. O meu irmão ainda está nativo, ainda falta 5, 6 anos para ele se aposentar. Ele tem 42 anos de idade, coronel da Polícia Militar do Amazonas. Veio a inspiração dele através do meu pai, depois também por ter visto eu seguindo a carreira. Legal. E a minha irmã, que também mora em Manaus, é bioquímica e empresária, tem mestrado em genética, mexe com essas coisas aí que eu nem entendo, porque ela é bem estudiosa mesmo. Se o senhor quiser, não precisa contar detalhes, mas assim, durante esse tempo todo na Polícia Militar, exercendo cargos importantes, qual um fato assim que lhe chamou a atenção do ponto de vista negativo? O senhor chegou a pensar assim, por que eu entrei nessa? Olha, eu vou lhe falar, nós fundamos a COI, que hoje é o BOP. Então, eu sou um dos anos 90, né? Em 1996, nós fomos um dos fundadores da Companhia de Operações Especiais. Que virou BOP, né? Que virou BOP. Inclusive, eu fui o primeiro oficial a tirar serviço na COI. Nós inauguramos a COI, eu com a minha guarnição. E a gente trabalhou muito. Nós combatemos o crime
com muita força. Naquele tempo, nós tínhamos algo parecido como hoje, a criminalidade tomando conta, e nós fizemos um limpa realmente. As pessoas podiam andar tranquilamente na rua, as pessoas podiam sentar na varanda da sua casa, na calçada, conversar, que não acontecia nada. Logicamente, para fazer isso, nós tivemos que usar um pouco de força, né? E muita gente, infelizmente, foi incompreendido. Eu fui incompreendido, vários companheiros meus foram incompreendidos em razão de ações que foram colocadas contra aquelas pessoas. Para cada ação tem sempre uma reação. Lógico, né? que se doaram, né? Sim. Colocaram em risco a vida deles, a da família. Alguns chegaram a morrer? Muitos chegaram a morrer. E, de repente, o Estado que exigia isso para que a sociedade pudesse se sentir em paz, o Estado vem e pune aqueles policiais, né? Então, isso acontece muito hoje também. Hoje o policial está meio que de braços atados, né? Eu acho razão daquela lei de abuso de autoridade, enfim, várias situações. Eu acho que, no mínimo, coronel, no mínimo 30% da corporação hoje estão decepcionados. Eu conheço muitos, tenho muitos amigos, eu tenho parentes, tenho vizinhos, amigos de longa data, digo, que estão aí praticamente assim, de braços cruzados. Eu vou fazer o quê? Ele age cumprindo a lei para proteger a população, para proteger o patrimônio público ou privado, e aí, como recompensa, ganha um processo. E aí está exatamente o problema, onde você falou, cumprindo a lei. Uma lei que não beneficia a sociedade, que não beneficia aquela pessoa que protege a sociedade, mas que beneficia o bandido, né, que diz que o crime compensa, como nós temos aí a questão do Lula, né, que o STF anulou, né? Anulou, mas eu tenho certeza que as pessoas são conscientes que ele fez aquilo. Ainda que tenha ocorrido uma decisão desastrosa, na minha opinião, desastrosa, né, que fere, inclusive, os nossos ânimos, a nossa honra, a dignidade do brasileiro, né, mas nós sabemos o que ele fez e nós não aceitamos que esse cidadão volte a governar o nosso país em hipótese alguma. Com certeza. Coronel, agora vamos falar em política. Pois é, eu até dei entrada, né? O que me fez a ingressar no cenário político? Exatamente o que eu acabei de falar. Eu consegui chegar ao último posto da Polícia Militar. Não tinha mais para onde subir. Mas a gente vê que mesmo ali não é possível a gente cumprir aquilo que nós queremos fazer de melhor para a sociedade, porque tudo está no nível da política. Tudo se resolve no nível da política. Então, as leis que têm que ser mudadas para que o policial militar possa trabalhar, para que o cidadão possa trabalhar com segurança, vem da política, porque são os deputados federais, estaduais que criam as leis, né? O executivo é que é responsável pela política pública, né? Que vai destinar as verbas, as emendas, né? Os recursos necessários para que nós possamos combater o crime, né? Para que nós possamos dar maior segurança para a sociedade, para que a sociedade possa ter saúde de qualidade, para que possa ter educação de qualidade, né? Então, tudo está no nível da política. Então, hoje, quando a gente elege um deputado, um senador, um vereador que seja, nós estamos dando o poder para ele nos governar no maior nível possível que você pode entender. Então, nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós colocamos lá, porque essas pessoas, elas fazem as leis. Então, nós tivemos a questão da lei de abuso de autoridade, onde os policiais militares ficaram de algemas. Não pode trabalhar... Do avesso do avesso. Exatamente, não pode trabalhar com mais força, porque senão vai responder um processo. Prende hoje, vai para a audiência de custódia, na audiência de custódia, o juiz é obrigado a cumprir a lei também e libera o cidadão lá. E muitas vezes, naquela audiência de custódia, o policial, que é o mocinho, passa a ser o acusado. É difícil. Ou seja, está tudo invertido. E tudo invertido em razão de quê? De uma política suja onde há interesses próprios que aquelas pessoas querem seguir. Legal. Elas não pensam na população, elas não pensam na nossa sociedade, agravante, no povo, no nosso estado, no nosso país. É o caso do Covid hoje. O Covid é uma questão de saúde. Não é questão política. As pessoas estão... E nem jurídica. Nem jurídica. As pessoas estão utilizando e muito menos econômica. Exatamente. Mas, primeiro, eles politizaram. Politizaram. Depois, judicializaram. E mercantilizaram.
Perfeito. Ninguém está preocupado. A sua colocação está perfeita, não precisa nem falar mais nada. Lamentável. Coronel, depois da eleição de 2018, quando o senhor foi candidato ao governo, existia aqueles comentários que o senhor poderia vir ser nomeado comandante-geral da Polícia Militar. Por quê? Pelo trabalho que o senhor tinha, reconhecido, e pelo fato de, mesmo sendo adversário do governador Gladys Cameli, ideologicamente vocês eram afinados. Aliás, ainda são, pertencem praticamente a uma mesma linha ideológica, né? Nada de esquerda. Só que não deu certo naquele momento. O senhor foi para a Força Nacional e depois, já no segundo mês, o senhor foi nomeado. Na verdade, eu fui para o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Né? Eu fui trabalhar lá e tive a oportunidade de trabalhar com... Força Nacional veio depois Não, na verdade, é porque a Força Nacional ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Sim. Então, o pessoal achou que eu estava indo para a Força Nacional. Eu não estava na Força, eu estava no Ministério da Justiça mesmo, no nível estratégico. Entendi. Né? A Força Nacional ela é nível de execução. Claro. Então, é nível tático de execução. Então, nós estávamos no nível estratégico. Então, tive a oportunidade de trabalhar com o então ministro Sérgio Moro, fui assessor especial do general Teófilo, que era o secretário nacional de Segurança Pública, e ajudamos a construir um plano de segurança que fosse colocado para todo o nosso país, principalmente no que concerne aqui as fronteiras da nossa região norte, né? Amazonas, Acre, Rondônia, porque a região norte aqui do nosso país, hoje, ela é responsável por 100% de toda a droga de cocaína, por causa das fronteiras, do mundo, né? E é responsável por 30% do narconegócio. Então, isso gira em torno de 600 bilhões de reais. Nós temos aí 30% que ficam concentrados exatamente na nossa região. O governo federal precisa concentrar mais forças aqui. Mais forças aqui. Nós não seríamos capazes de sozinhos combater. Não é possível, mas mesmo assim nós tivemos um papel muito importante aqui no nosso estado do Acre, através do próprio governador que autorizou, do secretário de Segurança, que foi quem ajudou. Com a Polícia Federal, nós criamos o GEFRON, o grupamento de fronteira, que já hoje, foi um bom começo, né? Sim, o GEFRON hoje, em um ano de existência, ele já aprendeu mais do que todas as outras forças. O GEFRON veio substituir o ENAFRON? Não, o ENAFRON era uma estratégia. O ENAFRON é uma estratégia nacional. Não era bem não, o GEFRON não. O GEFRON é um grupo de execução. Sim, Ou seja, do ponto de vista prático, mais importante. Né? Mais importante porque ele está na linha, na ponta, né? Essa outra importância do ENAFRON. Lógico, o ENAFRON é a estratégia de tudo que é feito para abranger toda a região, todos os estados que têm fronteira com outros países. Mas rapidinho para encerrar. Aí, naquele momento, o senhor viu que não havia mais clima para continuar? Ou o senhor foi pressionado internamente ou pela própria família a tomar a decisão e pedir para sair? Uma coisa que me fez também pedir para sair é porque eu não concordava e nem não concordo com aquela política de não permitir que o trabalhador trabalhe. Entendi. Eu sei que nós estamos numa pandemia, mas eu acho que essa situação de lockdown não é... Aliás, cientificamente já ficou comprovado que não diminui a questão da contaminação. Né? Então, eu acho que não tem que ter festa, que não tem que ter farra, que não tem que ter esse tipo de situação. Mas impedir que o trabalhador trabalhe, que ele leve o sustento, aquilo que é essencial para a sua família, eu sou contra. Tem que deixar as pessoas trabalharem, logicamente com as restrições né, e com os cuidados necessários. Legal. Mas você tirar o pão de cada dia da mesa do trabalhador, isso é de uma extrema covardia e é uma política totalmente errada. Eu espero que as pessoas vejam os políticos que estão defendendo essa situação para não colocar eles de volta. Concordo plenamente. 11h33, Coronel, muito obrigado pela... Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. É sempre uma honra. A honra é nossa. Você é uma pessoa que eu reporto com uma inteligência aí. Nessa conversa que a gente teve aqui, você falou, aqueles 3 pontos que você falou ali. Da judicialização, né? A mercantilização né? E a questão de politização a respeito do Covid. Perfeito sua colocação. Muito obrigado. Na próxima você traz um violão para a gente fechar com uma música. A gente fecha, na outra vez a gente mostrar o outro lado do Coronel. Sim, a gente Sucesso, tá bom? Toca. Obrigado. Um abraço à família. Obrigado. Depois do intervalo eu volto para conversar com Savana Lopes, da Savana Folheados. É uma empreendedora, empregadora que está ajudando o Acre a sair da crise. Agora são 11h34.